E aí, conectado? Seja bem-vindo a mais um programa Razão Social. Antes de começar, eu quero te lembrar para se inscrever no canal e apertar o sininho. Assim a gente aumenta a audiência e mantém as boas notícias por aqui. Olha, a nossa temática de hoje vai falar sobre acessibilidade e inclusão. O Poder Judiciário, qual é a responsabilidade do Poder Judiciário nesse tema? Bora lá conhecer uma dessas iniciativas. Ela é juíza federal de uma região que concentra altos índices de vulnerabilidade e violência. A gente está falando da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Eu estou aqui com a juíza federal, doutora Cláudia Valéria, que preside a comissão, não é isso, doutora Cláudia? Sim. De acessibilidade e inclusão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, não é isso, doutora Cláudia? Uhum. Então, seja bem-vinda ao Obrigada, Razão Social. Obrigada, cara. Prazer tê-la aqui conosco. Prazer todo meu. E temos um convidado especial hoje para esse bate-papo aqui, é isso? Sim, ele quis participar. Quis participar? Claro. Nosso amigo Gabriel. Gabriel, tem 15 anos o Gabriel, filho da doutora Cláudia. Está aqui super atento, ajudou a gente a pensar um pouquinho a pauta. Doutora Cláudia, como é que uma juíza que tem uma responsabilidade numa região de violência para atuar em relação ao crime, trabalha, tem essa sensibilidade de atuar numa causa tão importante para a sociedade, que é a causa da pessoa com deficiência? Acho que a imagem está dizendo tudo, doutora, mas eu queria que a senhora falasse com o seu coração. Na verdade, assim, tudo começou desde que o Gabriel nasceu, né? Apesar de eu sempre ter sido uma pessoa muito engajada em causas sociais, mas é diferente quando a gente passa a viver uma determinada questão. E como mulher, inclusive, sabe que as mulheres são multifuncionais, então a gente... Percebi isso no início, antes do nosso programa aqui, que Exato. Era celular, era funcionário... A gente tem que dar falando. conta, né? Mas mais do que isso, eu penso que é uma responsabilidade de todos nós. Não apenas porque eu tenho um filho com deficiência, mas eu acho que todos devem olhar para essa questão. Então, eu penso que existem determinadas missões na nossa vida. Então, além da minha profissão, que eu amo e faço com muito orgulho e com muito comprometimento, tá? A minha missão hoje, maior, é justamente lutar pela causa das pessoas com deficiência, que ainda é um segmento discriminado, né, vulnerável. Então, jamais eu poderia deixar de me engajar nessa causa e levar às pessoas informações, porque a informação é muito importante para você exercer o seu direito. Então, isso me fez dispor de um pouco do meu tempo. Claro que a gente tem que se organizar, né, para dar conta de tudo e, graças a Deus, eu consigo, né, fazer isso. Tenho as minhas colaboradoras, claro que sem elas também eu não teria condição, mas é um conjunto, né, de pessoas... A gente chama de rede de conexão. Exatamente, é exatamente. É uma rede de conexão. Todos em prol de um bem comum. E eu acho que isso é muito importante e é muito gratificante acima de tudo. Não tenha dúvida. Doutora Cláudia, a gente sabe que o judiciário também tem pautas aí, muitas vezes negativa, né? Recai sobre o judiciário algumas críticas. E quando a gente vê uma comissão como essa, dentro de uma esfera que, de novo, vamos relativizar isso, numa região vulnerável, violenta, e aí traz essa pauta positiva que a gente costuma dizer o seguinte: o Razão Social ele foi criado para trazer boas notícias, mostrar que tem tem pessoas, instituições, entidades fazendo coisas importantes em prol da sociedade. Como é que é o trabalho da comissão para o setor do judiciário? Como é que funciona? Na verdade, por que surgiu a comissão? Em 2006, foi aprovada pela ONU a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência. Essa convenção ela foi subscrita, o Brasil ele é signatário, e em 2009 o Brasil ratificou essa convenção, porque fazendo só uma pequena explicação, toda a convenção, para ela ter validade dentro do nosso território nacional, ela tem que ser aprovada, né,
passa por um processo legislativo para que ela entre no ordenamento jurídico. E, curiosamente, né, foi a única convenção que foi aprovada em 2009, foi ratificada pelo Brasil em 2009, pelo decreto 6949, que tem status constitucional, ou seja, ela vale tanto, esse decreto ele vale tanto quanto a Constituição Federal. Em razão desse decreto, surgiu a Lei 13.146 de 2015, que todos conhecem como Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, comumente chamado. Em razão dessa lei, o Conselho Nacional de Justiça baixou uma resolução, que é a Resolução 230, determinando que todos os tribunais do Brasil, não só os tribunais federais, mas os tribunais estaduais, os superiores, enfim, todos os tribunais fizessem a sua adequação. É uma resolução que tem várias determinações e uma delas é a criação de uma comissão. E na época da gestão do presidente André Fontes, do desembargador federal André Fontes, ele me convidou para integrar a comissão e me nomeou como presidente da comissão. Na verdade, a comissão ela foi criada para fazer todos os ajustes, ver as deficiências que nós no judiciário temos, especificamente no nosso tribunal, que abrange, a segunda região abrange Rio e Espírito Santo. Então, nós temos essa comissão, ela tem o dever, né, e a responsabilidade de averiguar, né, como a justiça está atuando em termos de acessibilidade e de inclusão. Para a justiça. Para os usuários da justiça em geral, seja servidor, magistrado, terceirizado, advogado, parte, jurisdicionados, né? Então, assim, o público em geral, todo e qualquer usuário da justiça. Então, essa, basicamente, é a função da comissão. Bacana. Né? E o que não estiver adequado à lei, né, ao estatuto, nós temos o dever de comunicar, fazer um levantamento e recomendar que o tribunal faça os devidos ajustes. Muito comum as pessoas falam assim, mas para que eu vou ter um computador, alguma coisa, um programa, por exemplo, que atenda um cego na audiência, um deficiente visual, se aqui nós não temos esse tipo de usuário? E aí eu sempre respondo, o pensamento está errado. Nós temos que ter. Se terá usuário ou não, não é. E é o que eu digo, qualquer um pode se tornar um deficiente, até temporariamente. Então nós temos que ter, não importa se vai ter usuário ou não. É verdade. Né? Mas justamente para você cumprir, né, o que o Estatuto determina, você tem que prover os meios necessários. E quando a gente fala de acessibilidade, inclusive, a gente tem que pensar sempre na pessoa com deficiência por conta própria, ou seja, que ela seja capaz de utilizar aquele ambiente, aqueles objetos, sozinha. Claro que tem pessoas que não conseguem, mas eu digo, quando a gente sempre pensa em acessibilidade, a gente tem que pensar nisso, né? Para que ele não dependa de ninguém. Então, é necessário que se cumpra, não temos que questionar nenhum tipo de dúvida, né, para o cumprimento. Tem que fazer, porque eles precisam exercer os seus direitos de cidadão. E não há como se exercer os direitos de cidadão se você não puder, no mínimo, se transportar. Né? O direito de ir e vir, com tranquilidade, exatamente. Né? Com dignidade, principalmente. Certeza, né? Com certeza. Doutora Cláudia Valéria, o Gabriel ele tem uma deficiência, isso? Sim, o Gabriel ele teve uma paralisia cerebral intrauterina. E em razão dessa, ele nasceu muito bem, nós só descobrimos depois, um tempinho depois, e em razão da paralisia, ele teve uma microencefalia e o que nós chamamos de deficiência múltipla, ou seja, porque a paralisia cerebral tem diversos aspectos, depende da lesão que a pessoa tiver. Então, normalmente a sequela maior é motora, né? Então, o Gabriel, ele não fala, ele não anda, teve essa questão da fala, mas isso tudo vai se desenvolvendo, não é como uma síndrome que vai agravar, não, a paralisia cerebral é pontual, você teve uma lesão, ponto, aquela lesão te causa algumas consequências. E ele é super esperto, está atento, ele entende tudo, já está, muito, ele entende tudo. Os olhinhos dele brilharam quando a gente trouxe ele para cá, ele gosta, ele aparecer. Sabe, ele se situa, né, muito no legal. tempo e no espaço, ele entende, ele reconhece e ele se manifesta como ele sabe, né? Claro. Pelos olhos, pelos movimentos que ele tem. E é uma criança, um jovem, né? Que ele agora já está com 15 anos. Rapazão. Né?
E eu estou muito feliz, isso eu posso lhe garantir, que é o que a gente realmente tem, eu e o meu marido temos como meta. Né? E a gente percebe seu carinho, a sua atenção e, claro, as pessoas também que lhe ajudam, né? Com certeza. A gente até quer citar, tem uma vovó sua ali. Tem, minha avó, bisa dele. Bisa dele, como é que é o nome dela? Gilda. Ela veio assistir o programa hoje, tá ali. Agora vamos lá, doutora Cláudia Valéria, para a pergunta que fecha o programa e ver se... Pois é, você está preparada? Acho que sim, né? Então, vamos lá, eu tenho certeza que sim. Doutora Cláudia Valéria, juíza federal, né, da 2ª Região do Rio de Janeiro. Quero que a senhora olhe para aquela câmera ali e diga qual é a sua razão social. Bom, a minha razão social, moral, todo tipo de razão é ele, é o meu filho, né? Mas também razão dele, ele sendo essa razão maior, é justamente mostrar às pessoas um pouco que elas precisam ter respeito por qualquer pessoa. Não importa se você gosta, se você não gosta, mas você tem que respeitar incondicionalmente, seja ele deficiente, seja ele de outra raça, de outra cor, de outro gênero. O que falta à humanidade é o respeito. Então a minha razão social maior, sendo o Gabriel, dela decorrem outras razões, que é justamente levar as pessoas a importância de você ter respeito pelo outro. Eu acho que sem respeito a gente não consegue absolutamente nada. E é o que falta à humanidade. Perfeito, doutora Cláudia. Olha, muito obrigado. Obrigada, parabéns Cadu, aí obrigada. pelo trabalho lá à frente da comissão. Muito obrigada. Carinho especial, né, para esse garotão Gabriel. Sucesso nessa trajetória. Muito obrigada. Tá bom? E a gente... à disposição, sim, né? Sim. Se e acontecer novidades, qualquer coisa pode me... Acontecer novidades, manda pra gente, tá certo? Pode deixar, pode deixar. Então é isso, conectado. A gente vai encerrando aqui o nosso Razão Social de hoje. Lembrando que você pode acessar as nossas redes sociais. Tem o Instagram, tem o Facebook e tem também o canal no YouTube, tá tudo passando por aqui. Olha, não se esquece de se inscrever no canal e apertar o sininho. E outra coisa, quero agradecer a turma toda que está colaborando com o canal, né, de alguma forma mantendo a nossa razão social, conectando ideias, funcionando, ativando aí as boas notícias. Eu sou Cadu Freitas, estou aqui ao lado da doutora Valéria e do Gabriel. A gente vai fechando por aqui. Até o próximo programa Razão Social. Tchau!